Glória a Deus. Meus irmãos, paz do Senhor para todos. Quero nessa noite louvar a Deus por estarmos aqui com os irmãos. Louvo a Deus pela vida do pastor Wesley. Sou grato a Deus pela sua vida. E pena que ficou poucos dias lá em Tocantinópolis, reclamando muito do calor. Pensa num lugar quente, irmão. Quem não está acostumado com o calor de lá na Beira-Rio, né? Aí é mais quente ainda, né? Mas é um lugar que eu gosto muito do Tocantins. Quando eu venho para cá, logo dá vontade de ir embora, aquele calor. Mas quero louvar a Deus pela sua vida. Deus abençoe. Queridos irmãos, eu gostaria de ler com todos uma palavra de Deus, no texto de 1 Samuel, capítulo 25. Eu quero ler o versículo de número 15 e também o versículo, até o versículo 15 e o versículo 16. Nessa noite eu queria, mas era ser ministrado mesmo. A gente pastorei a igreja e tem momento que dá vontade de ficar mais quieto, né? Você não quer ser ministrado, ficar mais à vontade, né? Mas eu quero louvar a Deus pela confiança do pastor Wesley de poder ceder o culto da sua igreja para que nós pudéssemos estar compartilhando com os irmãos a palavra de Deus. E eu estava meditando um pouco sobre o que nós estaríamos compartilhando, que estaremos ministrando nessa noite, e veio ao meu coração esse texto aqui, que eu quero pegar por base do que nós queremos estar passando para a igreja. Confesso aos irmãos que esse texto aqui me chamou muito a atenção, até porque é um texto que fala de alianças, que fala de pacto, de compromisso. E eu tenho certeza que Deus tem algo para falar conosco através desta palavra. Que o Senhor Deus possa ministrar o seu coração, os seus propósitos, a sua vontade, e que cumpra na sua vida os propósitos de Deus. Amém? 1 Samuel capítulo 23, a partir do versículo 15, o texto diz assim: eu quero ler até o verso de número 18, diz assim a palavra do Senhor. Quando Davi percebeu que Saul tinha saído para tirar-lhes a vida, ficou no deserto de Zif, em Oreza. Então Jonatas, filho de Saul, se levantou e foi falar com Davi em Oreza. E lhe fortaleceu a confiança em Deus. Jonatas disse: não tenha medo, porque a mão de Saul, meu pai, não encontrará você. Você será rei de Israel, e eu serei o segundo depois de você. E que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram alianças diante do Senhor. Davi ficou em Oreza e Jonatas voltou para casa. Eu gostaria que você frisasse comigo o verso 18, a parte A do versículo, que diz assim: e ambos fizeram aliança diante do Senhor. Digam todos comigo: e ambos fizeram aliança diante do Senhor. Amém? Glória a Deus. Sentado como você está, fecha teus olhos. Pai, eu quero nessa noite te dar graça, te louvar, Senhor, pela vida dos teus filhos, te louvar, ó Deus, pela vida de cada irmão que aqui estão reunidos nessa noite, para ouvir a tua palavra, para ser ministrado por ti. Eu quero, Deus, pedir a tua bênção, Senhor. Que o Senhor venha falar conosco através da tua palavra. Que a tua palavra, Deus, possa falar aos nossos corações. E que nós sejamos, ó Deus, edificados e fortalecidos diante da tua presença. Nós queremos, ó Pai, pedir a tua bênção, Senhor. Em o nome de Jesus, nós assim te pedimos e te louvamos em nome de Jesus. Amém.
Queridos irmãos, eu estava meditando na palavra de Deus. Vou dar boas-vindas ao meu irmão Edivaldo, mas a Carmelita que acabou de chegar. Deus abençoe. Esse texto que acabamos de ler é um dos textos que nos chama muito a atenção, porque vai falar de aliança, como nós dissemos aqui aos irmãos no início. E eu quero nessa noite trazer uma palavra para a igreja sobre o tema honrados por Deus, por causa de uma aliança verdadeira. Honrados por Deus, por causa de uma aliança verdadeira. Honrados por Deus. Não tem coisa mais gratificante na vida de uma pessoa do que ele ter pessoas que são leais e que são verdadeiras, que são companheiros. Na nossa igreja, lá no Tocantins, não somente na nossa sede lá, mas em todo o estado do Tocantins, pastor, nós temos todos os anos temas e nós procuramos trabalhar muito em cima desses temas. E esse ano o tema da nossa igreja lá, da sede nossa, é unidade, hierarquia e disciplina. E que é o tema da nossa convenção. E da nossa sede, fala também muito parecido com esse, que nós tínhamos escolhido um pouco antes da convenção liberar o tema, que falava também justamente sobre unidade, o ano da comunhão. E aí parece que houve uma concordância, porque tudo tem muito a ver, o ano da comunhão, e unidade, disciplina e hierarquia. Quando nós olhamos para esta palavra aliança, o texto justamente fala sobre união, unir, estar junto, é associar, é aliar. É um negócio assim bem interligado, bem próximo, e que gera bênção de Deus para com aqueles que são verdadeiros diante das alianças, do compromisso que tem um para com o outro. Quando nós olhamos para esta palavra, a gente percebe que, ao mesmo tempo que tem alianças que são verdadeiras e que são indiscutíveis e que nós não devemos jamais menosprezar e abrir mão, mas também nós precisamos ter cuidado com certas alianças que nós fazemos, porque dependendo das pessoas em que nós nos alinhamos com elas, de que nós estamos junto com elas, nós podemos sofrer prejuízos, podemos sofrer decepções. Então, dentro dos textos da palavra de Deus, fala justamente sobre esses dois pontos, daqueles que foram infelizes em fazer aliança, em fazer compromisso, em se alinhar com outros fora dos propósitos de Deus. Mas também nós vemos outros que foram muito honrados por Deus e que foram muito abençoados por Deus, porque tiveram alianças verdadeiras e sinceras, e houve confirmação do céu, aprovação de Deus, e a bênção de Deus veio para com aqueles que foram sinceros e verdadeiros. Aleluia, graças a Deus. Quando a gente percebe, por exemplo, irmãos, a aliança de 2 Crônicas, no capítulo 18, versículo 1 ao 3, que fala justamente sobre a aliança de Josafá com Acabe, você sabe que não foi uma coisa muito viável, muito boa, porque ali a gente vai perceber que, desse texto que a gente observa aqui, é um texto que fala sobre um homem que era idólatra, que era descompromissado com Deus, que não tinha responsabilidade com o Senhor, com a obra de Deus e com Deus, vivia uma prática da idolatria. E Josafá, por mais que ele não tinha ainda assim aquela confissão em servir a Deus,
Mas Josafá, ele temia muito a Deus, era muito temente a Deus. E ele oferecia sacrifício ao Deus vivo. E ele não precisava fazer esse tipo de aliança com ele. E esta aliança custou-lhe um preço muito caro, que quase custou a vida dele. Mas Deus teve misericórdia dele. Quando a gente percebe nesses textos aqui, então, que eu faço questão de ler com os irmãos no capítulo de número 18, de 2 Crônicas, esse texto diz assim: Josafá tinha riquezas e glória em abundância, e tornou-se genro de Acabe. E passados-se alguns anos, Josafá foi visitar Acabe em Samaria, e alguns anos, ou seja, Acabe matou ovelhas e bois e abundância. E para que o povo que o acompanhava e os acabou a ir com ele. Agora aqui no verso de número 2, o versículo 3, melhor dizendo, diz assim: E Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: Você vai comigo a Ramote de Gileade? E Josafá respondeu: Sou como você é, e o meu povo é como o seu povo. Iremos com você à guerra. Olha o que ele está dizendo: eu sou como você, eu tenho uma aliança com você, o meu povo é o teu povo, nós temos um compromisso um para com o outro, nós vamos à guerra, nós vamos à batalha. E você vai perceber aqui, eu não vou entrar em detalhes sobre esse assunto, mas aí você vai ver que Acabe, ele quer consultar os profetas. E os profetas só falavam que dava vitória para ele, aquela coisa toda, e ele, mas não tem mais alguém que pode profetizar o contrário, que pode falar outra coisa. Eu falei assim: olha, tem um, só que esse, que é o profeta Micaías, ele não fala nada de bom, ele só fala aquilo que me desagrada, parece que ele não gosta de mim. E vamos chamar então Micaías. E Micaías, quando ele vai para profetizar, ele fala o contrário. E ele então ele começa a ficar indignado, manda Micaías se prender e aquela coisa toda. Nós sabemos dessa história, mas nós entendemos aqui que o profeta Micaías diz assim: olha, prende esse. Ele diz ao profeta Micaías: prende esse moço. Depois que a gente sair de lá, depois da guerra, depois da batalha, a gente vai ver o que faz com ele. Ele vai dizer para ele: olha, se você voltar de lá vivo, não foi Deus que falou comigo. Só que nessa situação toda, irmãos, nessa situação toda, quase que Acabe também perde a vida, ou Josafá perde a vida. Acabe, você sabe que ele se disfarçou, que ele cometeu para tentar se esconder, mas diante de Deus não tem como ninguém se esconder. Mas aqui o texto vai dizer para nós que por causa desta aliança mal sucedida, Josafá quase que ele perde a vida. Mas o que nós queremos nessa noite dizer aos irmãos é que o texto que lemos fala de uma aliança que foi verdadeira. E esta aliança que nós lemos aqui, uma aliança de Jonatas com Davi. E quando eu estava meditando, pastor, sobre esse texto aqui, meu coração ficou muito assim ardendo em chama, porque eu vi que foram algo da provisão de Deus que fez com que eles se unissem, se alinhassem e trabalhassem junto com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. E por causa desse propósito, Deus ele surpreendeu tanto e fez com que mais na frente a gente vai entender, e fez com que Davi lembrasse desta aliança e honrasse o seu filho. Mas o que eu vejo aqui nesta passagem é que Jonatas, depois que ele faz todo esse compromisso, mesmo sabendo que ele poderia ser o sucessor do seu pai, porque ele era o filho de Saul, mesmo ele sabendo que ele poderia ser o futuro rei, mesmo ele sabendo que o trono poderia ser para ele,
Mas ele faz uma aliança dizendo a ele: olha, eu bem sei. Olha o que diz aqui o verso de número 3, verso 17. E Jonatas disse: não tenha medo, porque a mão de Saul, meu pai, não encontrará você. Você será rei de Israel, e eu serei o segundo depois de você. E que Saul, meu pai, bem sabe disso. Ele está dizendo: olha, você não precisa ter medo, você não precisa ficar preocupado, você não precisa ficar tenebroso, porque você será rei de Israel. E o meu pai sabe que você vai ser o rei de Israel. Então o trono é para você. Mas a gente vai perceber, como eu disse aqui, que ele era o filho, mas ele sabe da aliança, e ele sabe muito bem que Deus não tinha o trono para ele. Ele sabe muito bem que Deus não tinha o trono para ele, para Jonathan. E ele tem a humildade de dizer: olha, o trono será para você. E o meu pai sabe disso. Mas uma coisa que me chama a atenção aqui também é que ele sabe que o trono não é para ele. E ele tem a humildade de dizer que o trono é para Davi. E ele faz esta aliança, mas ele entende que todo esse propósito é por causa da unção que já estava sobre Davi. E a gente precisa entender isso, meus queridos irmãos. Aleluia. O que é para ser nosso, Deus ele vai nos dar. Mas nós temos que ter também a humildade, temos que ter a humildade de reconhecer quando é Deus que está honrando, quando é Deus que está abençoando, quando é Deus que está fazendo na vida do nosso irmão. E nós temos que louvar a Deus pela vida dele, e nós temos que glorificar a Deus pela vida dele, e ter a humildade de entender os propósitos de Deus na vida do nosso irmão, e saber que ele tem, aleluia, a unção de Deus na sua vida, e que Deus chamou com um propósito, Deus chamou com um objetivo maior, e nós temos que ter a humildade de aceitar o propósito de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Oh, glória a Deus. Jonatas, ele não tinha não tinha nenhum motivo por defender Davi, porque ele era o filho do rei. Ele não tinha que ficar buscando, criando situações ou correndo atrás de Davi, sabendo que o rei já estava querendo pegar ele a qualquer custo, e que ele estava sendo foragido, fugitivo, com medo de ser morto. Então ele não tinha que ficar preocupado com essas coisas, mas ele sabe que ele era o homem escolhido por Deus. Então ele tem a humildade de dizer: não, eu não vou, eu preciso de ir atrás do meu amigo, e nós vamos fazer uma aliança, vamos fazer um pacto entre nós dois. E eu vou dizer para ele, aleluia, que Deus será com ele, e que meu pai já sabe de tudo isso, e que ele deve ficar tranquilo, que Deus estará honrando na vida dele suas promessas, seus propósitos. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Então ele, sabendo de tudo, irmãos, mesmo sendo filho do rei, ele não lutou para assumir o trono. Por que ele não fez isso? Eu disse aos irmãos, ele não lutou justamente por causa de uma aliança. Aleluia. Ele não lutou porque ele sabia do compromisso que ele tinha feito com seu amigo. Ele não lutou porque ele sabia da responsabilidade. Ele não lutou porque ele sabia que ele já tinha a unção. Ele não tinha um trono, mas ele tinha a unção, e ele sabia disso. Então ele vai respeitar essas duas coisas que são fundamentais e que são importantes. Amém? Aliança e a unção. Aliança e a unção. Quando nós olhamos para esses dois princípios, nós podemos ter certeza de uma coisa: nós seremos honrados por Deus, por causa da aliança e por causa da unção. Quando você entende e você sabe do compromisso e da sua responsabilidade que você tem para com a igreja, para com a sua liderança, para com a obra de Deus, aleluia, e você não tem nem um pouco de vaidade de querer achar que é melhor do que é maior, e você começa então a entrar dentro dos propósitos de Deus, respeitando a aliança que você fez, e respeitando a unção que Deus já deu ao seu líder, a sua liderança,
você também vai desfrutar do melhor de Deus na sua vida. E Deus vai estar te honrando. Deus vai estar te abençoando. Aleluia, glória a Deus. E outra coisa que a gente vai entender aqui, que ele entende que esta unção ele já recebeu justamente naquele tempo do período, o tempo do profeta Samuel, e por causa disso ele precisa respeitar, ele precisa valorizar, ele precisa compreender a unção que já está sobre Davi. Glória a Jesus, aleluia. E aí a gente vai perceber que ele tem a humildade de reconhecer todos esses propósitos de Deus na vida dele. Aleluia. Então Jonatas foi fiel à aliança. Diga comigo, Jonatas foi fiel à aliança. Aleluia. Nós precisamos ser fiéis à aliança, ser fiéis ao compromisso, à responsabilidade que Deus nos deu para estarmos exercendo ministérios, funções, estar debaixo de liderança, estarmos debaixo da proteção de Deus, dos nossos líderes. Nós precisamos respeitar e obedecer e ser fiéis, aleluia, a esta aliança que estamos tendo para com Deus e para com a nossa liderança. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Quando nós entendemos isso, e faz com que nós tenhamos compromisso e companheirismo, irmãos, e esse companheirismo nos leva a assumir responsabilidades, um para com o outro. Esse compromisso, através desta aliança que nós estamos tendo, faz com que nós venhamos a assumir responsabilidade. E nós entendemos que tanto Jonatas como Davi, eles foram fiéis uns para com o outro. A gente vai entender que os tempos vão passando e nós sabemos dessa história. Houve guerra, houve batalha. Infelizmente Jonatas não pôde ser o segundo de Davi. Ele morreu. O seu pai também morreu. Agora ele já tem a unção. Ele só precisa assumir agora o trono. Agora é preciso a gente entender aqui, é que agora ele já tem o trono. Ele agora já é rei. Está o domínio sobre ele. Mas ele não vai esquecer da aliança. O que nós entendemos, por isso, pastor, que às vezes as pessoas não entendem por que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele sabia valorizar, ele sabia respeitar, ele sabia honrar, aleluia, os compromissos, a responsabilidade que ele tinha para com aqueles que eram seus aliados, que eram fiéis a ele. Glória a Deus, aleluia. E o que me chama a atenção no texto de 2 Samuel, do capítulo 9, esse texto aqui, ele é um texto muito tremendo e abençoado, que eu quero compartilhar com os irmãos, para que a gente possa já partir para a conclusão do que nós queremos passar para a igreja. Mas o texto aqui vai dizer para nós assim, no capítulo 9, o versículo 4 e o versículo de número 7, glória a Jesus. O texto diz assim: e onde está ele? E Ziba respondeu: ele está na casa de Baquim, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, a casa de Baquim, o filho de Amiel. O versículo de número 7. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você. Diga assim comigo: não tenha medo, porque serei bondoso com você. E por causa de Jonatas, seu pai, vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará para sempre à minha mesa para comer. Aleluia. Olha o que ele está dizendo, irmãos. Você não precisa ficar com medo, você não precisa ficar assustado, mas ele fala: por causa de Jonatas, por causa de Jonatas, por causa de Jonatas eu vou te restituir. Você vai comer na minha mesa, você vai desfrutar do melhor aqui junto comigo. Quem era esse moço, esse Mefibosete aqui?
Nós sabemos que ele era justamente o filho, o único filho que sobrou, que era o filho de Jonatas, o neto de Saul. Ele podia agora, Davi podia muito bem esquecer desse propósito, esquecer dessa aliança, esquecer desse compromisso, porque já morreu o amigo, já morreu já o perseguidor dele, já morreu todo mundo, ele assumiu o trono, agora tem aquele lá que está esquecido no tempo, e quando alguém diz assim, não, aquele ali não precisa se preocupar com ele, e ele perguntou, tem alguém da casa de Saul, para que eu use de benevolência, para que eu use de bondade, para que eu possa ser bondoso para com ele, tem alguém? E ele vai dizer então, olha, tem um lá, mas ele é esquecido, ele é aleijado de ambos os pés, não precisa se preocupar com ele, você traga ele aqui. Eu tenho uma aliança com meu amigo, eu tenho um compromisso com meu amigo. Ô meu irmão, aleluia. O que eu quero dizer para você nessa noite é que tanto Jonatas foi muito leal e verdadeiro quando ele tinha o direito de assumir, quando ele tinha o direito de estar assumindo o trono, quando ele podia muito bem lutar pelo reinado, mas ele não tem a usura, a vaidade de querer estar passando na frente de Deus, mas ele tem a humildade de aceitar o propósito de Deus e de entender que a bênção de Deus era para Davi. Mas agora Davi também tem a humildade de saber, aleluia, que ele precisa ser fiel com a aliança que ele fez para com o seu amigo Jonatas. O que eu quero dizer nessa noite à igreja do Senhor Jesus, aleluia, que através desta aliança verdadeira, Deus nos honrará e Deus nos fará prosperar. Quem crê no milagre do Senhor, aleluia, 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 aleluia. Esse moço esquecido, irmãos, no tempo, abandonado, desprezado, aleijado, ele chega a dizer para Davi assim: quem é esse teu servo, para que o meu Senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Quem sou eu? O meu Senhor olhar para mim, mandar me chamar, mandar me buscar? Eu sou apenas um cão morto. Aleluia. Mas ele vai dizer: por causa de Jonatas, seu pai, por causa de Jonatas, seu pai. Aleluia. Davi, ele sabe honrar a aliança, e ele reconhece, ele diz: olha, você vai comer comigo na minha mesa. Eu tenho um compromisso que eu fiz com meu amigo. Ele não teve por vaidade de querer correr atrás daquilo que é de direito dele, mas ele respeitou a unção, ele respeitou a aliança, o compromisso que fez comigo, e eu também preciso honrar com meu amigo. Aleluia. Quando você respeita a unção, quando você respeita a aliança que você está fazendo, e você honra essa aliança, Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar. Nós falamos aqui no início que nós estamos verbalizando e pregando na nossa igreja sobre a unidade, hierarquia e comunhão. Quando se trata de unidade, é um princípio que não pode quebrar. Quanto mais a igreja se une, mais Deus abençoa. Quando se trata de hierarquia, muita gente quer confundir as coisas, mas não tem algo tão glorioso e tão gratificante do que a gente reconhecer a autoridade que está sobre nós. Quando a gente passa a valorizar os nossos líderes e a gente passa a honrar e ser fiel à nossa liderança, aquele que está com as suas mãos sobre nós. Aleluia. E quando nós estamos desfrutando da comunhão, Deus, ele vai também estar nos honrando e nos abençoando e nos dando a vitória. Por causa de uma aliança verdadeira, Deus pode te fazer vencedor. Amém? Honrados por Deus por causa de uma aliança verdadeira. Quem crê?
que Deus vai te fazer vencedor. Fique de pé. Eu quero dessa noite orar com você. Eu quero dessa noite ministrar a bênção de Deus sobre a sua vida. Eu disse ao pastor que eu queria ser mais ministrado aqui nessa noite, porque a gente precisamos de reabastecer. E nós vivemos, ao mesmo tempo que nós somos pastoreados por alguém, nós também pastoreamos muitas pessoas. E nesse tempo que nós estamos vivendo, irmãos, nunca se ouve tanto quebra de alianças, quebra de compromisso, de responsabilidade. Uma coisa é a pessoa dizer que vai cumprir quando está precisando de socorro, quando está precisando de ajuda. Outra coisa é alguém honrar o seu compromisso quando já está por cima. Aleluia. Uma coisa é Davi ali se aliando com o filho de Saul, porque ele sabia que ele podia ser o sucessor, ele sabia que ele podia estar junto com ele, ele sabia que ele era a bola da vez, mas ele não podia perder em momento algum aquela oportunidade. Então Davi, ele naquela circunstância, como foragido, e o que é interessante, pastor, é que ele, por muitas vezes, ele teve a oportunidade de matar Saul, mas ele prefere fugir, respeitando a unção que estava sobre Saul. Eu não vou mexer com esse negócio. Se você quiser ser honrado por Deus, não mexa, irmãos, com a unção daqueles que estão sobre a sua vida. Aleluia. Então está nessa situação que Davi se encontrava, foragido, fugitivo, com medo, assustado. Aí de repente vem o filho do rei e tenta propor para ele, tenta acalmar o coração dele. Nessa hora, irmão, todo mundo faz acordo, porque afinal de contas é o filho do rei que está ali. Nessa hora todo mundo é bonzinho. Não, eu quero tirar esse fato da minha cabeça. Essa palavra que você está me dando aqui está confortando meu coração. Outra coisa é depois que está no trono. Uma coisa é quando está aqui embaixo, quando está precisando, quando está necessitado, quando está sendo humilhado, quando está sendo massacrado, quando alguém está perseguindo, e quando você corre atrás da sua liderança, ele te dá a mão, te apoia, te ajuda. Outra coisa é quando você consegue, é quando você chega lá. E a pergunta de Deus para você nessa noite é essa: você vai continuar honrando, cumprindo? Você será fiel com a sua aliança que você fez? Ou você vai dizer: meu pastor, agora não dá mais. Quando eu estava precisando, estava tudo certo, mas agora... E eu tenho passado por isso alguns momentos, pastor. Teve uma vez que... Os irmãos podem ficar de pé. Alguém chegou em mim e disse: pastor, eu estou chegando do Maranhão e minha vida não está muito boa. Já um senhor de idade. Eu tive que ajuntar com essa senhora aqui. Eu estou junto com ela. E eu preciso de uma igreja para congregar. E eu procurei a igreja minha, e eles disseram que não tinha como me receber, porque eu estou em pecado. Pastor, eu não quero ceiar, eu não quero participar da comunhão da igreja, só quero congregar. O senhor deixa eu congregar aqui na sua igreja? Eu falei para ele que ele era bem-vindo na igreja, e que a gente estava de braços abertos para ajudar ele. Naqueles tempos lá, pastor, eu tinha uma ligação com um promotor de justiça. E ele falou assim: olha, pastor, se você precisar de mim para a questão de divórcio de irmão, ajudar o irmão a casar, estou aqui à sua disposição. E eu procurei ele, falei assim: olha, vamos organizar para casar esse irmão. E nós corremos atrás e eu disse: irmão, você quer casar, arrumar sua vida com Deus? Não, pastor, eu quero, tal. E
Mas a minha esposa não assina o divórcio, a minha ex-esposa. Fomos no promotor, o promotor organizou. Foi questão de 15, 20 dias, ele estava divorciado. Depois a gente correu atrás para arrumar a aposentadoria dele. Conseguimos aposentar o irmão. O irmão aposentou, pegou um retroativo grande, um dinheirinho até bom. Depois eu tinha um compromisso lá com o prefeito da cidade. E o prefeito falou para mim: pastor, eu tenho 5 casas para você dar para os irmãos da sua igreja. Eu falei: olha, tem um irmão fulano que está precisando, ele veio do Maranhão, ele está precisando de ajuda, e eu quero que você ajeite uma casa para ele. Não, aquele não tem como dar, porque ele não tem família aqui, é só ele, mas a esposa não tem voto, não tem... Não, se você não puder ajudar o meu irmão lá, que está precisando, você está colhendo só para a família dele, e a igreja que tem te ajudado, que tem te apoiado. Então, se você não puder ajudar o meu irmão que está precisando, você não precisa mais contar comigo também. Eu corto qualquer vínculo com você, porque eu preciso que você ajude ele. Foi no mesmo dia, acho que no outro dia cedo, ele me ligou: meu pastor, mandei descarregar o material no lote lá e vamos construir a casa do irmão lá da sua igreja. Pastor, ele aposentou, divorciamos, casamos o irmão, aposentamos o irmão, demos moradia para o irmão. Aí depois que está tudo prontinho, lá o senhor sabe como é que funciona lá. Um era presbítero, ele ficou 6 meses sem comunhão, assim, no sentido de exercer o cargo dele. 6 meses, restituímos o cargo dele, agora ele é presbítero da igreja, agora ele está ministrando escola bíblica na igreja, está mil maravilha. Aí ele chegou de mim e falou assim: meu pastor, eu quero agradecer ao senhor pelo apoio, mas eu quero voltar para a minha igreja. Eu disse para ele assim: bom, agora o seu pastor lá vai te receber, porque agora você tem dízimo, agora você tem casa para morar, agora você tem... Eu falei para ele: você está casado, você está em comunhão, você agora ceia da igreja, você agora é presbítero da igreja. Você pode ter certeza que você não vai ter dificuldade dele te receber lá. Aleluia. E recebeu. E aquele irmão fugiu da gente. Você não tem noção o que é um pastor que te acolhe, que te abençoa, que te ajuda. E no momento que você começa a respirar, você acha que já tem asa suficiente para voar sozinho. Nunca sai debaixo da autoridade e da cobertura espiritual que Deus te deu. Por causa da aliança e por causa do compromisso, Deus, Ele vai te honrar. Fica no lugar da bênção. E eu quero nessa noite orar com você. E eu quero ministrar a bênção de Deus na sua vida. Eu sei que tem momento que você pensa em desistir, mas você não pode desistir. Você tem um compromisso com Deus, você tem um compromisso com a sua igreja, você tem um compromisso com a sua liderança. Deus, Ele vai te honrar, Deus, Ele vai te abençoar. Você não pode fugir, você não pode desistir. Aleluia. Talvez você é apenas um Davi que está fugindo, que está com medo, que está assustado, mas as coisas podem reverter na sua vida. Deus pode mudar a tua história. Coisas tremendas podem acontecer na sua vida. Mas você não pode sair do propósito de Deus. Deus tem propósito na sua vida. E eu quero nessa noite orar com você. Se você quiser vir aqui na frente, se você quiser estar orando onde você estiver. Mas eu quero profetizar, eu quero ministrar a bênção de Deus na sua vida. Que o Espírito de Deus possa estar te inquietando ao ponto de você valorizar esta chamada, esse propósito na sua vida. Deus vai te honrar. Você será honrado por Deus por causa da aliança que você fez. Você vai ser honrado por Deus por causa da sua fidelidade. Você vai ser honrado por Deus por causa do teu compromisso que você fez. Porque você não quebrou a aliança. Porque você continua sendo fiel. Você continua obedecendo a palavra de Deus. Você continua debaixo da bênção de Deus. Deus vai estar te honrando. E Deus vai estar cumprindo segundo os teus propósitos na sua vida. Você pode ficar tranquilo. Enquanto você estiver debaixo de cobertura, enquanto você estiver debaixo dos propósitos de Deus, haverá provisão do Senhor na sua vida. Haverá milagre de Deus na sua vida. Haverá trabalhar de Deus na sua vida. A sua história vai mudar. Deus vai cumprir. Deus vai cumprir.
E nada da basura para cantarabás. Uma da basura para cantarabás. Aleluia! Jesus, o Rei da Glória. Aleluia! Eu abro meu coração. Aleluia! Para que Aleluia! Jesus, o Rei da Glória. Que o Espírito de Deus se inquiete nessa noite ao ponto de você entender. Aleluia! Que vale a pena ser fiel à aliança que você fez. Vale a pena ser fiel ao pacto que você fez, ao compromisso que você fez com a obra, com o reino, com a sua liderança, com a casa de Deus. Deus vai te abençoar. Não vai faltar na sua vida, não vai faltar no seu celeiro, não vai faltar na sua casa, não vai faltar na sua vida. Deus vai estar te honrando, te abençoando, mas você precisa cumprir. Aleluia! Ser fiel, ser fiel. Aleluia, aliança. Jesus, Aliança. Aliança. eu abro meu coração. Em nome de Jesus, Senhor. Eu ministro a tua bênção na vida dos teus filhos nessa noite. Eu abençoo a tua igreja através da oração. Eu abençoo teus filhos através da oração. Eu quero, Deus, profetizar, ministrar, ó Deus, a tua misericórdia sobre a vida dos teus servos, Senhor. Em o nome de Jesus. Deus abençoa o pastor Welles, abençoa a sua família. Abençoa, Senhor, a sua casa, abençoa seus propósitos, seus projetos. Abençoa, meu Deus, aqueles que foram aliados, aqueles que são fiéis. Ó Deus, aqueles que estão rentes, aqueles que não abrem mão do propósito. Eu sei que adversidades vêm. São tantas as lutas e pelejas que nós enfrentamos, mas nós precisamos ser fiéis aos propósitos. Deus, honra, meu Pai, e abençoa a nossa vida. Em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, ministrar e profetizar, Senhor. Aleluia. Aleluia. E Deus está dizendo através da sua palavra, aleluia, não tenha medo, porque serei bondoso com você. Não fique ansioso, não fique preocupado, porque eu serei bondoso para com você. Por causa da aliança que tenho feito para com Jonathan, para com meu servo, para com meu filho, eu serei bondoso para com você. E Deus está dizendo nessa noite, por causa da aliança, eu usarei de misericórdia para com a tua vida, e eu abrirei portas, milagres vão acontecer na sua vida. Eu ministro, eu profetizo o agir de Deus. Recebe a graça de Deus. Por causa da aliança, por causa da aliança, Deus será bondoso para com a sua vida. Por causa da aliança, Deus terá um olhar de misericórdia para com a sua vida. Por causa da aliança, o Espírito de Deus agirá na sua vida, na sua casa, na sua família como nunca antes. Aleluia! Por causa da aliança, Deus será contigo. Eu profetizo nessa noite a bênção de Deus na sua casa, a bênção de Deus no seu trabalho, a bênção de Deus no seu empreendimento, a bênção de Deus na sua vida, na sua família. Aleluia! Então somente seja fiel à aliança que você fez. Deus vai continuar te honrando. Deus vai abrir portas como nunca antes. Deus vai fazer coisas grandes como nunca antes. Deus é maravilhoso. A sua bondade dura para sempre. A sua misericórdia dura para sempre. E eu quero nessa noite profetizar, verbalizar o milagre de Deus na sua vida. Em o nome de Jesus, que você tome posse da vitória, do milagre de Deus. Receba nessa noite a bênção de Deus na sua vida.